Queridos irmãos, queridas irmãs que participam aqui da Seja ou nos acompanham pela internet, aqui mesmo em Campina Grande ou em outras cidades do Brasil e do mundo, muita paz a todos. Nós tínhamos programado para o mês de julho a abordagem de mais uma bem-aventurança, pensando exatamente em nos prepararmos para o próximo MIEP, em que abordaremos o Sermão da Montanha. No entanto, lembramos, ou numa perspectiva espírita talvez seja melhor dizer, nos fizeram lembrar que a nossa palestra se daria exatamente no dia 9 de julho, portanto, um dia depois dos 75 anos da obra Paulo Estevão no plano material. E conversamos com Ana Cecília e Denise da possibilidade de alterarmos o plano de trabalho inicial, exatamente porque entendemos que esta obra tem tal valor, não somente para o movimento espírita, mas com certeza a posteridade haverá de reconhecer nela um grande texto que perfeitamente pode ser costurado junto à Bíblia, sobretudo como um apêndice ao Atos dos Apóstolos, que entendemos que seria conveniente reservarmos este sábado para essa abordagem. Paulo Estevão, 75 anos da maior epopeia espírita cristã. Nos imaginemos uma possibilidade, e se desencarnássemos, nós espíritas, que tipo de formulações os espíritos podiam fazer? Nos perguntar, por exemplo, você é espírita, esteve reencarnado no Brasil, foi espírita por quantos anos? E, naturalmente, você deve ter lido as obras de Allan Kardec, as obras psicografadas por Chico Xavier. Mas Chico Xavier já está aqui conosco no mundo espiritual e ele disse que das 463 obras psicografadas por ele, a predileta é Paulo Estevão. Você foi leitor de Paulo Estevão lá embaixo, lá no mundo, dos encarnados? Qual seria a nossa resposta? Olha, o texto, você esteve reencarnado no Brasil, não foi? Sim. Você foi falante da língua portuguesa brasileira? Fui. Então o texto foi produzido exatamente nesta língua. Você o leu, qual seria a nossa resposta? Porque esta é a obra predileta de todas psicografadas por Chico, e ele mesmo assim o afirmou. Então, nós entendemos que, de fato, essa não é uma obra pequena, embora nenhuma das outras seja como tal, mas é, de fato, uma obra gigante, porque ela atinge um nível de excelência naquilo que o Espírito Emmanuel se propôs a nos descrever o cristianismo, a conduta dos cristãos. Isto porque Emmanuel psicografou 6 romances por Chico Xavier, um deles foi perdido. Chico Xavier chegou a psicografar 200 páginas de um determinado livro, emprestou para um amigo e esse amigo perdeu as tais páginas, essa obra se encontra perdida. Mas dessas obras psicografadas, dos romances históricos psicografados por Chico Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel, nós temos, há 2000 anos, Paulo Estevão, Ave Cristo, ou 50 anos depois, cronologicamente falando, e o último, Renúncia. Essas obras têm em comum exatamente a descrição de pelo menos um personagem que vive integralmente a lei de Deus, que vive plenamente a proposta cristã. Mas em Paulo Estevão nós temos algumas dificuldades para exatamente identificar esse indivíduo que mereceria a condição, digamos, de protagonista. Se fizéssemos um paralelo com a mitologia grega, Hesíodo chegou a nos dizer, ou nos escrever, que existia uma certa idade de ouro, a idade de ouro nas 5 idades da humanidade. Estamos agora numa espécie de idade de ferro, porque ele prevê quando os filhos matarem os pais, etc., etc., essas confusões que nós encontramos descritas nas páginas policiais, elas, de algum modo, são perfeitamente claras com relação àquela identificação proposta por Hesíodo, o grande poeta grego.
Mas ele disse que houve uma idade de ouro em que os homens e os deuses conviviam, e era uma felicidade plena. E qual seria a idade de ouro da humanidade? Alguém pode identificá-la talvez nas páginas do Gênesis, logo no começo, quando se fala no paraíso, ou na expressão do paraíso perdido. No entanto, essa idade de ouro pode ser exatamente o momento em que nós tivemos a reencarnação em massa de todo um grupo, de toda uma pleiade de espíritos elevadíssimos que se prontificaram a derramar o próprio sangue para definitivamente marcar a mensagem de Jesus na Terra, ou seja, o cristianismo, sobretudo o cristianismo primitivo. Dos 4 romances psicografados por Chico Xavier, dos 5 romances psicografados por Chico Xavier, 4 descrevem exatamente essa idade, esses primeiros 200 anos em que o cristianismo primitivo foi pujante. Mas nós temos ainda uma questão. Por exemplo, Emmanuel, em muitas das suas páginas daquela série Fonte Viva, costuma fazer comentários a epígrafes, a sentenças de Paulo, apóstolo. E nós achamos que Paulo atinge uma condição excepcional, apenas abaixo de Jesus. Se visitarmos, por exemplo, esta página aqui, que está na língua grega, sobre o amor, agape macrotimei, e por aí vai. Se alguém disser isso para mim é grego, está falando a coisa certa, né? É grego mesmo, né? Então, aqui nós temos exatamente aquela passagem, o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, de Paulo. Nesses 4 versículos, ele apresenta 15 características do amor. 8, o que o amor não é, e 7, o que o amor é. É muito interessante que a pessoa, ao ler esse texto, que é considerado uma página primorosa de toda a literatura humana, nós ficamos a imaginar, mas esse sujeito que escreveu isso deveria estar extremamente inspirado. As cartas de Paulo, e por que exatamente aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, ele escreveu sobre o amor. Quando abrimos o romance Paulo e Estevão, lá uma identificação imediata sobre as ruas de Corinto. E ali nós temos os personagens que, enfim, tomam toda a primeira parte de Paulo e Estevão exatamente ambientados em Corinto. Também ali nós temos uma descrição da conduta dos participantes da igreja de Corinto. Então, Paulo tinha todo um carinho com os habitantes e com os membros da igreja de Corinto. Então, quando observamos uma página como essa, passamos a afirmar, com certeza essa página não é da terra, isso é coisa do mais alto. E hoje se sabe que, de fato, as cartas de Paulo são de autoria de Jesus, não de forma direta. Jesus continua escrevendo, digamos assim, nós temos os evangelhos, ele nada escreveu, é bem sabido. Levi fez as primeiras anotações, depois os outros apóstolos, mas se sabe que Jesus continuou nos orientando através de Paulo, de forma indireta, porque Paulo não conseguia alcançar Jesus. E entre Paulo e Jesus surgiu a figura daquele diácono que está posta lá nos Atos dos Apóstolos, Santo Estevão ou simplesmente Estevão. Então, para termos uma ideia da grandeza dessa figura que mais adiante vai ganhar cena nesse romance, Paulo e Estevão. O próprio romance diz isso. Algumas pessoas contestam o próprio título, porque nos Atos dos Apóstolos há uma única citação em que Estevão está relacionado ao apóstolo Paulo, uma condição bastante desconfortável para o apóstolo. No capítulo 6, nos primeiros versículos, nós temos ali a apresentação de Estevão como um diácono da igreja dos Irmãos do Caminho, que junto com outros vai se responsabilizar pela entrega de bens às viúvas, bem como pela explicação inspirada das palavras do Evangelho. E mais adiante, depois do versículo 55 ao versículo 60, nós temos mais uma vez Estevão voltando à cena naquela situação do seu martírio, o seu apedrejamento. E lá a figura de Saulo é
citada nominalmente. Mas para o leitor comum, que toma apenas como fonte os Atos dos Apóstolos, não encontra nenhuma conexão entre o apóstolo Paulo, que foi o mesmo judeu Saulo, e Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, ou proto-mártir do cristianismo. No entanto, esse texto de Emmanuel tem o valor exatamente de resgatar essa história que nos é desconhecida ou nos era desconhecida. E Emmanuel vai explicar logo no prefácio que ele colheu essa história nas tradições que circulam no mundo espiritual. Da mesma forma que o espírito Humberto de Campos, o grande cronista maranhense de Muritiba, vai dizer que o que ele escreveu naquela obra Boa Nova, psicografada por Chico Xavier, também ele colheu nas tradições que circulam nos planos mais altos no mundo espiritual. Ora, se nós temos aqui na Terra alguns registros, alguns mecanismos tecnológicos de registro, uma filmagem, uma gravação em voz, imaginemos os recursos do mundo espiritual para deter na memória tudo aquilo que é importante para a história da humanidade na perspectiva espiritual. Não é nem um cinema 3D, 4D, deve ser 7D, 10D, vários Ds possíveis que a gente possa imaginar. Com todos os detalhes, com recursos. Imaginemos, por exemplo, alguma coisa em que você sinta, numa cena, por exemplo, de Paulo Estevão, em que ali se apresenta Saulo conversando com a sua noiva Abigail, eles estão conversando no jardim. E a gente consegue, de algum modo, ler e até imaginar, mas não consegue sentir o cheiro das flores, do tal jardim, ou lá se fala claramente do vento, a gente não sente o vento. O romance Paulo Estevão tem essa vantagem, é um romance, uma espécie de promoção, porque você, por exemplo, vai ao cinema e paga várias sessões. Você lendo Paulo Estevão, por exemplo, em 20 sessões, é como se fosse ao cinema 20 vezes. Você adquire um romance e paga 20 entradas no cinema, ou 30, depende, porque a qualidade do texto, a competência do Espírito Emmanuel, imagética, em apresentar de forma tão viva as cenas, e assim de fato aconteceu para Chico Xavier, dá essa impressão. Você tem aquela sensação que está no meio da cena, que está vendo a cena, que está, enfim, observando detalhe a detalhe. Tal a beleza do texto. Mas, enfim, como colocávamos esse texto, por trás de um grande texto há um grande autor. E a questão é, por trás desse autor, aquilo que nós dizíamos, Paulo escreveu esse hino à caridade, o hino ao amor, e inclusive Allan Kardec o aproveita no capítulo Fora da Caridade não há salvação, e coloca a caridade segundo São Paulo, transcrevendo grande parte desse capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Mas nós gostaríamos de fazer uma retomada de algumas passagens do próprio prefácio do romance Paulo e Estevão. E aqui nós temos o próprio autor, Emmanuel, autor espiritual, porque ele está numa situação quase que embaraçosa. Ora, Chico Xavier está na Berlinda, estamos aí nos anos 40. Há uma rejeição, a sociedade brasileira é muito conservadora, fortemente católica, com um segmento católico com a perseguição expressa à doutrina espírita. O médium já tinha sofrido o processo relativo a Humberto de Campos. Então, ele surge agora com romance, enfocando o grande apóstolo dos gentios. Ora, naquela época já havia excelentes trabalhos, inclusive em língua portuguesa, sobre Paulo de Tarso. Então, o autor se sente na necessidade de se explicar por que mais um trabalho sobre Paulo e qual seria o seu enfoque, a sua abordagem, o seu viés. E aí ele coloca: não são poucos os trabalhos que correm mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. É justo, pois, esperarmos a interrogativa: por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas de sua vida? Duas grandes linhas, porque se pegarmos, por exemplo, Paulo de Tarso de Renan, século XIX, ou pegarmos Paulo de Tarso de Berto Roden, normalmente ou tem um detalhamento da vida de Paulo, uma tentativa, ou, e é muito mais comum, homenagem ao grande trabalhador do Evangelho.
Emmanuel vai dizer que ele está mais inclinado à segunda opção, porque Paulo não precisaria das nossas homenagens. Nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Então, aquela visão, ufanista e, sobretudo, aquela tese de que Paulo nasceu como um predestinado, Emmanuel não tem a preocupação de persegui-la, muito pelo contrário. Então, a abordagem dele é exatamente na figura de Paulo enquanto um cooperador fiel, enquanto um indivíduo transformado por Jesus Cristo, e sobretudo as pessoas que passam a observar o romance na segunda parte, percebem que é um personagem em construção, em formação. Muitas pessoas acham que tem uma visão de Paulo apenas pela leitura da primeira parte do romance e vai se surpreendendo porque Paulo vai se agigantando, sobretudo na segunda parte. Você nunca poderá dizer, agora eu já sei, mais ou menos, já posso prever como esse personagem vai se comportar. Absolutamente. É um personagem em construção, é um personagem vivo que vai extrapolando a nossa expectativa. E ainda, Emmanuel reforça a sua fundamentação dizendo: as igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Em toda parte, há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Ora, Emmanuel não convocaria o médium Chico Xavier para produzir uma psicografia tão extensa, tão volumosa, apenas por diletantismo. É também a sua intenção de apresentar um trabalhador infinitamente dedicado à causa do Cristo, exatamente como uma resposta à constatação que ele percebe, as igrejas amornecidas. E nos lembramos da sentença lá escrita pelo apóstolo João, no último livro da Bíblia, o Apocalipse, quando ele fala das pessoas mornas, que Jesus não se interessa nem pelas pessoas frias, nem pelas pessoas, ou melhor, antes que a pessoa seja fria ou quente, mas nunca morna. Aquele sujeito que é meio termo, sem muita paixão pela própria proposta do Evangelho. Então, as igrejas que foram ficando extremamente domesticadas, perdendo força, e o cristianismo foi perdendo o seu poder na sequência dos séculos, de alterar a história da humanidade, de interferir na história das almas, de modificar cada um de nós. Porque exatamente foi havendo uma acomodação, aquilo que no Evangelho segundo o Espiritismo se fala na árvore do Evangelho, que sofreu podas, sofreu enxertos, ou seja, as adaptações que nós fomos imprimindo na sequência dos anos, para, de algum modo, fazer com que a mensagem de Jesus coubesse nos limites do nosso egoísmo, quando deveria ser o contrário. Então, as igrejas amornecidas, ou os crentes, na perspectiva, inclinados à ociosidade do espírito, ou ao menor esforço, à preguiça, justificam a necessidade de um romance que apresente um momento em que o cristianismo foi extremamente pujante e fez toda a diferença na medida que criou uma comunidade de indivíduos apaixonados por uma causa e por um ideal, por uma mensagem. Ele vai ainda admitir um outro objetivo para justificar o fato dele escrever esse romance. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. E nesse ponto, Emmanuel talvez seja o único, porque as biografias de Paulo de Tarso são focadas em Paulo. Ou muitas vezes, quando fazem alguma justiça, aos seus discípulos, a Timóteo, a Tito e a outros, a algumas mulheres, a Lloyd, mas não colocam Paulo como um indivíduo, de algum modo, que quebra a noção do isolamento.
Por isso ele coloca que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade, que ele colocou antes, em ação isolada no mundo. Ou seja, aqui ele precipita a grande tese, né, que torna o romance como uma página necessária para entendermos esse quebra-cabeças do cristianismo primitivo. Quando ele afirma, sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. Então, essa é a tese do romance. Enquanto outros ficam naquela perspectiva de apresentar e defender um Paulo predestinado, um Paulo grandiloquente, um grande orador, aquele que, enfim, parece ser o grande herói, que talvez tenha se construído, aqui Emmanuel coloca uma figura determinante que define a história de Paulo, que é exatamente a figura de Estevão. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. Daí porque o espírita, ao ler o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, vai ter uma visão dilatada, e sobretudo naquele episódio que dizíamos agora há pouco, do versículo 55 ao 60, ele vai entender que há uma conexão entre Estevão e Paulo. Emmanuel chega, inclusive, a colocar: a vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação, não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, aqui sim, o romance está justificado plenamente. Porque o romance não é apenas Paulo, porque o título do romance é Paulo e Estevão. No prefácio nós temos exatamente a primeira indicação. Ou seja, Paulo e Estevão é uma feliz parceria que exatamente faz sentido a entendermos porque o indivíduo Saulo se tornou no Paulo que nós conhecemos hoje. No apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. A mais excelente parceria, talvez, registrada na história do cristianismo. E Emmanuel faz um detalhamento tal que traz ao romance alguns outros personagens que foram também determinantes na construção da psicologia do apóstolo Paulo. A sua noiva, Abigail, que exatamente é uma figura desconhecida nos cânones oficiais. Nos textos dos Atos dos Apóstolos, ou em outras fontes, não há referência a essa moça, a Abigail. No entanto, quem lê o romance, já na primeira parte, há de perceber o quanto ela é determinante na construção da personalidade do apóstolo Paulo. E mais do que isso, sendo Abigail irmã de Estevão, esses dois irmãos vão acompanhar o apóstolo por toda a sua missão. Agora há pouco, Rosângela, na sua prece, fazia referência ao programa posto pelos irmãos Abigail e Estevão para Paulo. Ali nós temos exatamente o chamado atrepe. Quando Paulo, um tanto confuso, desejando iniciar uma nova fase em sua vida, desejando se entregar sem reservas a Jesus, à missão, ele está ali um tanto atarantado, procura ali em torno do Monte Taurus um recanto seguro e tem um arrebatamento, tem uma experiência mediúnica, e nessa experiência mediúnica ele consegue ver os espíritos da sua noiva Abigail e do irmão dela, o seu cunhado, digamos, Estevão. Paulo está chorando e Abigail pergunta: choras, Paulo? E ele vai formulando 4 questões relacionadas às dificuldades iniciais da sua missão. A incompreensão das pessoas. Ele formula a primeira e Abigail diz: ama. Depois formula a segunda, ainda em torno das dificuldades. Ela diz: trabalha.
E ainda não satisfeito, choroso, apresenta uma terceira. Ela diz: espera. E por último, quando ele fala dos golpes que já vinha sofrendo, da incompreensão da família, do segmento judaico a quem ele tinha tanto apreço, ela diz: perdoa. Naturalmente, ela está assessorada por Estevão. É de uma beleza essa cena, aliás, todo o romance, mas aí nós temos um programa mínimo para um começo. Quem deseja começar, quem está desorientado, precisa de uma bússola. Qual é o norte? Quais são os princípios? O nosso tempo, muitas vezes, está acostumado aos excessos, a muito texto. O mundo espiritual trabalha com princípios. 4 princípios: ama, trabalha, espera, perdoa. São suficientes para Paulo iniciar. Ele cumpre fielmente esses conselhos e se torna o apóstolo vitorioso como conhecemos hoje. Aqui nós temos o detalhe que a obra o seu prefácio foi escrito no dia 8 de julho de 1941, portanto, há 75 anos, quando Chico Xavier estava praticamente saindo de Pedro Leopoldo, sua primeira base para o seu trabalho de psicografia. Percebemos aqui um detalhe interessante: a vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. Essa é a marca daqueles que têm entre si um histórico que se perde na noite dos tempos. O reencontro de almas tem exatamente essa misteriosa beleza, que é difícil de ser entendida, mas facilmente ser percebida. Há um magnetismo, há um conjunto de elementos que revelam a simpatia imediata. Daí porque muitas vezes os poetas recorrem àquele arquétipo da alma gêmea para dar conta exatamente do que Emmanuel chama de misteriosa beleza. Ou seja, dá a entender que entre Paulo, Estevão e Abigail, e aqui ele está falando especificamente do prefácio de Paulo e Estevão, aquele encontro, embora tenha se dado numa situação trágica, não era um momento isolado. Aquele encontro fazia parte de uma longa história. Havia entre eles uma profunda afinidade. O restante do livro vai comprovar isso, porque Paulo é um médium dúctil, um médium muito doce, um médium muito sensível a tudo que Estevão pensa. Por isso essa tese de que as cartas de Paulo, na verdade, são cartas de Jesus filtradas por Estevão. Quando Divaldo Pereira Franco esteve na Espanha, ele sentiu a presença, ou na França, em Lisieux, de Santa Teresinha. E Divaldo ficou um tanto confuso porque ele não conseguia captar o texto, a mensagem do Espírito de Santa Teresinha. Até que Joana de Ângeles, a sua mentora, se apresenta: Divaldo, tenha calma, você não vai conseguir. Santa Teresinha está muito além da sua capacidade de recepção. E Joana de Ângeles se torna intermediária. Santa Teresinha de Lisieux, ou Teresa de Lisieux, dizia para Joana, e Joana, como é a mentora de Divaldo, tem mais afinidade com ele, repassava para o médium. Isso está na obra Seara do Bem, Espíritos Diversos, psicografados por Divaldo Pereira Franco. É exatamente esse mesmo fenômeno. Quando o espírito é muito elevado, é preciso um outro espírito intermediário para fazer esse trabalho de médium do médium, digamos assim. Então, Paulo escreveu sob a inspiração de Estevão, que, por sua vez, pela sua alta evolução, conseguia entrar na esfera de Jesus. Então, ler as cartas de Paulo, na verdade, é ler Jesus pela filtragem de Estevão. Por isso, essa parceria perfeita. Mas, enfim, quando falamos que Paulo e Estevão é uma epopeia, a maior epopeia espírita cristã, isso nos faz lembrar as grandes epopeias, as primeiras grandes epopeias da humanidade, de Hesíodo e de Homero, sobretudo. Quem não viu falar de Ulisses, de Odisseu, né, da ilha de Ítaca, etc., etc., ou de Aquiles e a guerra de Troia. Então, essas histórias foram contadas em poemas belíssimos.
E esses poemas dão conta, basicamente, de duas coisas. Eles precisam apresentar um grande herói e uma grande civilização. Quem lê a Ilíada ou a Odisseia, no caso da Ilíada, fica lá impressionado. O grande herói é Aquiles, aquele que consegue praticamente derrotar o maior dos guerreiros dos aqueus, consegue derrotar os troianos. E quem lê a Odisseia se impressiona exatamente com a figura de Ulisses ou de Odisseu. Em ambos os textos nós temos exatamente um louvor, um elogio, uma apresentação elevada dos gregos, da civilização grega. Mas no caso de Paulo Estevão, quem seria o herói? Ou quem são os heróis dessa epopeia? É uma questão que se coloca. Emmanuel nos dá uma dica quando coloca lá no título Paulo e Estevão. Mas ainda há uma outra discussão. Aqui nós temos nessa foto um instantâneo do filme Chico Xavier, da produção da Globo, e essa é a capa atual de Paulo e Estevão. Vocês percebem que a primeira capa, deixe-me voltar lá, a primeira capa, eu acho mais bonita, do artista argentino Cecconi, essa aqui que mostra o apedrejamento de Estevão. Eu já falei isso para os amigos da FEB, da Federação Espírita Brasileira, porque nos anos 70, as capas da FEB eram em si uma obsessão, eram capas muito feias, né? Eram horríveis. Aí contrataram, acho que o mundo espiritual deve ter soprado uma boa ideia, e contrataram esse argentino Cecconi, e ele fez, assim, em poucos meses, 300 capas. Cada capa, praticamente, é uma obra de arte, como essa aí, né? A capa de Paulo Estevão, dos anos 70. E eu não sei por que eles foram inventar essa capa de internet, que é atual, né? Mas, enfim. Então, quem é o herói de Paulo Estevão? Ou quem são os heróis dessa epopeia? Se perguntarmos, a Ilíada é Aquiles, da Odisseia é Ulisses, mas e Paulo Estevão? Alguém pode dizer, pergunta boba, é claro que é Paulo. Mas por que é Paulo e Estevão? E se Estevão é o mentor de Paulo, enfim, quem é o maior herói? É o herói do herói. Nós perceberemos o seguinte, quem lê a primeira parte do livro, há de perceber ali a apresentação de um moço judeu, Gesiel. Gesiel, no contexto de uma família simples que vive nos arredores de Corinto. Jochebed ben Jared, seu pai, a sua irmã Abigail, e lá o seu pai viúvo, portanto, eles são órfãos de mãe, e aquela família tem um pequeno trato de terra de seu sustento, da agricultura de subsistência, mas chega um certo romano autoritário, ali no ano 34, Emmanuel faz questão de dizer que é o ano 34, faz questão de mostrar, inclusive, que as ruas de Corinto eram pavimentadas com mármore e, recentemente, um trabalho de arqueologia confirmou isso, que as ruas de Corinto são pavimentadas em mármore, ou foram pavimentadas em mármore, e o detalhe é que essa família, nós temos aí uma grande pressão, esse Licínio Minúcio, que é um questor romano, ele é arbitrário e naturalmente vai impondo humilhações e vai usurpar, né, dentro do possível, o patrimônio dos outros. Emmanuel traça com muita fidelidade aquele orgulho nacional do pai de Gesiel, Jochebed ben Jared, ou Ben Jared, como queira. As humilhações que ele sofre para ir ao mercado e se defronta com a guarda romana, apanha na ida, porque não os cumprimenta, e na volta do mercado, como na ida ele apanhou porque não cumprimentou a guarda, ele inventa então na volta encontra um novo grupo de militares, de agora cumprimentá-los. Fez uma questão lógica, olha, se eu apanhei porque não cumprimentei, agora eu vou cumprimentar para não apanhar. E aí ele apanha porque cumprimenta, porque não existe nenhuma lógica, né, naquela perspectiva que o filósofo Nietzsche dizia, né, que as pessoas que têm a força, elas não precisam, enfim, de impor nenhuma lógica, né, elas simplesmente exercem a força, né? Então, quem é o herói? E aí, Gesiel,
recebe em casa seu pai ensanguentado, porque apanhou na ida da volta no mercado, e já se percebe a grandeza desse moço ali. Quer dizer, aos 25 anos, ele é um espírito já completamente encaixado naquele papel social que ele exerce. Isso nos faz lembrar uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente obediência e resignação. E os Espíritos vão nos dizer que a obediência é o consentimento do coração, da razão. E a resignação, o consentimento do coração. As pessoas pensam que o ato de aceitar determinadas situações aparentemente humilhantes, difíceis, é algo fácil. Mas nesse texto nós percebemos que só os espíritos mais elevados conseguem ter essa postura que nós chamamos hoje de resiliência, de se adaptar às dificuldades, àquilo que não pode ser modificado e exercer o que for possível dentro dos seus limites. E Gesiel ali consegue perfeitamente ser um agricultor esquecido, mas faz o seu papel, vive cantando os textos hebraicos, os salmos, e é o esteio, é o equilíbrio da sua casa. Aí nós já temos uma primeira coisa, um primeiro traço da grandeza desse personagem. E na sequência, essa família depois, o próprio pai enlouquecido, furioso, como um típico judeu da época, ele ateia fogo ou melhor, depois que ele tenta retomar propriedades que foram usurpadas por esse mesmo questor, ele tendo uma sentença desfavorável, ele por vingança ateia fogo naquela propriedade, como o texto coloca, e esse fogo foge ao controle, e mais uma vez o seu filho Gesiel vai roubar a cena, na medida que ele, não tendo sido responsável pelo fogo, ele vai ajudar os operários da propriedade vizinha, se ferindo inclusive com o seu trabalho. Na sequência, até um pouco antes, ele vai fazer um recurso que os judeus usaram muitas vezes, na dúvida, diante de um grande problema, para tomar uma decisão, para fazer uma escolha, sempre consultar as Escrituras de forma a esmo. Ele faz isso, toma um rolo, e naquele rolo abre exatamente a sentença que dá conta do desafio do momento. A resposta do alto vem, como até hoje nós espíritas o fazemos, quando nós estamos um tanto confusos, precisando de um pouco de paz, a gente se senta, se asserena, roga a proteção do alto e abre a esmo uma página de Emmanuel ou do Evangelho segundo o Espiritismo e, via de regra, os amigos espirituais, por caridade, por consideração, por carinho por cada um de nós, faz com que o nosso dedo exatamente abra naquela página que é resposta às nossas inquietações, na diretriz que precisamos adotar para encarar aquela dificuldade de forma evangélica. Porque os problemas, ou o problema, ele tem várias formas de solução. E a solução, quando ela não é evangélica, é uma falsa solução, que o problema volta e volta mais complicado. A vantagem de resolvermos um problema da forma evangélica, ou seja, de acordo com a lei de Deus, é porque o problema é resolvido definitivamente, embora isso custe um sacrifício de nossa parte. Então, Gesiel, como um bom judeu, como aquele que ama as Escrituras, tem essa postura antes do pai procurar o próprio questor. Haroldo Dutra, no seu seminário litero-musical Paulo Estevão, ele fez 2 seminários, um pela Federação Espírita Brasileira, um seminário clássico, e o ano retrasado ele fez um seminário Paulo Estevão, o litero-musical lá em Belo Horizonte. Então Haroldo vai dizer que Saulo e Gesiel, eles tinham a mesma fonte, ambos se nutrem das letras do Tanakh, que é o Antigo Testamento dos judeus, a Bíblia dos judeus. Mas enquanto Gesiel toma a Bíblia, as Escrituras, como uma bússola que lhe indica o caminhar, Saulo é aquele que fica preso às tradições e não consegue avançar, não consegue ver luz além daquilo que o seu orgulho permitia. Então, percebemos isso, são 2 personagens e, sobretudo, depois, quando Gesiel já está na condição de Estevão,
pregando nos homens do caminho, e naquele embate, aquela provocação feita por Saulo, ambos manejam os textos sagrados, mas de forma absolutamente diferente. Enquanto Gesiel ou Estevão é inspirado pelo alto, espontâneo, Saulo é aquele que tem, sobretudo, orgulho nacional de achar que Yahvé é o Deus de Israel e somente de Israel, porque mais adiante, um pouco antes, quando ele encontra o seu amigo Sadoc, fica claro que ele está em Jerusalém, mas ele deseja submeter Roma e Atenas ao judaísmo. Era o grande sonho dos judeus orgulhosos de então. Nós temos a melhor revelação. E os gentios, ou seja, os não-judeus, os gregos e os romanos, embora poderosos, eles precisavam se sujeitar, se submeter à revelação do judaísmo. Por isso, o sonho de Saulo era exatamente esse, que Atenas e Roma um dia se sujeitassem à lei mosaica, como ele entendia. Mas Emmanuel vai dizer, tanto em Paulo Estevão, mas sobretudo em A Caminho da Luz, psicografada também por Chico Xavier, que naquele mar de politeísmo da antiguidade, os judeus, o judaísmo, era por excelência a ilha de monoteísmo. Dos grupos que vieram de Capela, que migraram para a terra, dos espíritos mais avançados, em relação à tecnologia, ao nível evolutivo da Terra, que foram exilados de Capela, porque lá, de algum modo, tinham muita evolução intelectual, mas ainda tinham problemas morais. Desses grupos, o mais adiantado em termos de entendimento da figura de Deus era exatamente os judeus ou o judaísmo. E eles tinham convicção disso. Enquanto os romanos, os gregos e outros povos, os babilônios, os sírios, tateavam nos seus politeísmos, o judeu tinha aquela convicção do Deus único. E aí, Gesiel entende perfeitamente isso, porque tem um momento que o pai pergunta, a irmã pergunta e ele mesmo se pergunta, mas por que é que nós, judeus, sofremos tanto? Tanta perseguição? Na sequência da história, eles vão mudando de dono. Lá no Egito, os judeus estavam sob o talante do faraó. Depois, vão mudando de dono. Naquele momento em que Jesus esteve no mundo, em que o romance é ambientado, os judeus estavam sob o domínio romano. As águias romanas, a mais poderosa arma a estratégia de guerra que havia no planeta, e também de poder de civilização. Então eles se perguntavam, por que nós sofremos tanto? E Gesiel tem a resposta, porque somos espécie de irmãos mais velhos, nós precisamos sofrer para ensinar às outras civilizações, aos nossos outros irmãos mais novos, o amor que temos pelo nosso Pai. Essa é a tese. Via de regra, o mais evoluído paga o alto preço da renúncia na convivência com os mais atrasados. É lei da vida. Quantas pessoas ficam reclamando, mas lá em casa eu acho que eu sou a pessoa mais madura, sou eu que mais sofro, os meus irmãos não me entendem, minha mãe não entende. Você é o mais evoluído, pague a conta agora. É lei da vida. Quem é mais evoluído tem mais capacidade de sacrifício, de renúncia, etc. Está tudo certo. Você queria que fosse o contrário? Que os menos evoluídos entendessem o mais evoluído? Não é possível. Então Gesiel tem esse entendimento, por isso ele é um resignado. Enquanto o pai é inflamado, Yoshebed em Yared é um inflamado, ele é tranquilo, ele sabe exatamente o que está fazendo no mundo. Então, voltamos à pergunta do herói, e à medida que a gente vai lendo a primeira página, a primeira parte do livro, e Emmanuel tem essa estrutura nos seus 5 romances, ele tem uma primeira parte e uma segunda parte. Desde há 2000 anos até Renúncia. Ali nós temos claramente a ideia de que o grande herói, à medida que a gente vai conhecendo Gesiel, ele é o grande herói, porque esse moço, na sequência, vê o pai ser assassinado na prisão, vê a irmã desaparecer de paradeiro desconhecido, é lançado às galeras, passa mais um mês na prisão, ferido, machucado, foi flagelado, e vai para as galeras, que era praticamente uma sentença de morte.
Quem assistiu ou leu o romance Ben-Hur de Liz Wallace, ou assistiu ao filme, pode ter mais ou menos uma ideia do que significava as galeras ou as galés romanas. Indivíduos condenados eram obrigados a remar, né? E remavam até a morte. Normalmente, na melhor das hipóteses, os mais fortes suportavam 3 meses, porque era um regime absurdo, animal. Era exatamente era uma espécie de pena de morte. Você vai para as galeras, pronto. Todo mundo já sabia que não voltava mais. No primeiro romance de Emmanuel, há 2000 anos, há esse medo, quando, né, o filho de André de Gioras foi condenado e se achava que ele tinha ido para as galeras, as embarcações romanas que eram movidas por remos humanos. Então esse moço, nessa tarefa difícil, vai se revelando extremamente dócil e consegue conquistar a própria tripulação. E entrando um romano adoecido, Sérgio Paulo, ele é destacado exatamente para fazer o trabalho de enfermagem. Na mitologia, o trabalho de enfermagem não é feito por qualquer um. Hoje, o trabalho de enfermagem é feito pelo terapeuta. Na perspectiva dos antigos, era o terapon. O centauro Quiron era o terapon. Aquele que cuida, terapon é aquele que cuida, o cuidador. É aquele que deita azeite nas feridas, que tem um carinho especial que não é até muitas vezes visto no médico. Então Gesiel se torna o terapeuta daquele romano e recebe, depois ele próprio adoece, quem leu o romance sabe disso, ele adoece e recebe aí a possibilidade de, entre a vida e a morte, ganhar uma nova perspectiva em sua vida. E na sequência nós estamos dando salto, porque não vamos pegar um romance de 600 páginas e resumir em 1 hora aqui, naturalmente, mas enfim, nós temos depois o grande encontro quando Gesiel termina sendo conduzido pelas mãos divinas, pela inspiração, até os homens do caminho. E lá ele passa a receber um nome grego, Estevão, Stéphanos, em grego, quer dizer coroa, aquela que se coloca no rei. E esse Estevão, que nós dizíamos lá, que aparece nos Atos dos Apóstolos, que se torna o diácono, que se destaca o mais inspirado orador dos homens do caminho, que é o nome primitivo para o cristianismo, e é esse homem que, na sequência, vai se tornar aquele que se torna o primeiro mártir. Essa não é uma questão menor, porque sabemos Jesus tem o seu périplo pelo mundo e nós sabemos o que reservamos para ele. Mas, se não fosse o martirológio, se não fossem os mártires, o nome de Jesus não estaria escrito na história. Por isso, houve uma mobilização do mundo espiritual para que toda uma leva de voluntários reencarnasse, movidos pela coragem, para dar o testemunho de sua própria vida e confirmasse, ratificasse e reforçasse a mensagem de Jesus. Esses são os mártires. Policarpo de Esmirna e outros tantos. Os próprios apóstolos, na sequência, foram sacrificados, foram martirizados. Mas o primeiro mártir é exatamente Estevão. Por isso é o proto-mártir. Quem será o primeiro? Aquela história, olha, todos vão morrer de forma dolorosa. Mas quem é o primeiro da fila? Porque o primeiro é quem dá a motivação, quem dá a coragem para os demais. Então, para termos uma ideia da grandeza desse indivíduo. Por isso, quando nós falamos de herói, imaginemos aqui, Albert Einstein, no dia do sepultamento, do velório de Mahatma Gandhi, que durou praticamente uma semana, o velório, ele chegou a afirmar: futuras gerações dificilmente acreditarão que tenha passado sobre a Terra, sobre a face da Terra, em carne e osso, um homem como foi Gandhi. Porque as figuras excepcionais, a gente diz, não acredito. Quando a gente começa a ler a biografia de Gandhi, sobretudo aquela Esta Noite à Liberdade, de Dominique Lapierre, que moveu o cineasta inglês para construir aquele filme de 3 horas sobre Gandhi, quando a gente percebe que esse indivíduo não pode ser um comum. Então, para termos uma ideia, puxamos um paralelo com Emmanuel. E Emmanuel vai dizer, na obra Ave Cristo, quando ele está falando sobre uma outra figura proeminente, irmão Corvino, ele vai dizer, dificilmente
à distância dos séculos, poderá alguém perceber com exatidão a sublimidade do cristianismo primitivo. Então, figuras como Gesiel e Estevão, como Paulo de Tarso, como Pedro, como irmão Corvino, como Célia, 50 anos depois, como Lívia, há 2000 anos, como Alcione em Renúncia, a gente diz, não, essa figura não pode ter existido. Mas a intenção, qual é a de Emmanuel em apresentar esses heróis, digamos assim? Exatamente aquilo que Platão previu na República. Os heróis da mitologia, os heróis cantados por Homero e por Hesíodo, eram modelos de comportamento para as crianças. As crianças eram educadas tentando reproduzir o que os heróis faziam. O próprio Aquiles foi o modelo para o grande Alexandre, filho de Filipe. Então, a ideia é essa. Quando nós lemos os romances de Emmanuel, quando a gente lê Paulo e Estevão, é exatamente se impressionar, admirar a conduta de Gesiel e Estevão e, mais do que isso, dentro do possível, buscar imitá-la, porque esse é o propósito do autor. Aqui nós pensamos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Lázaro, psicografada em Paris, 1862. Lázaro, quando escreve sobre a lei do amor, capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo, Allan Kardec pinça essa mensagem de Lázaro, ele escreve o seguinte: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Agora fica mais claro entendermos porque Lívia, por exemplo, foi sacrificada, porque Estevão não titubeou exatamente na defesa dos princípios, o seu amor a Jesus. Esse grupo de mártires, exatamente, eles estão dando conta, estão respondendo a uma convocação de Jesus. Quando Jesus pronunciou amor, os mártires responderam e imediatamente se propuseram a entregar a própria vida por esta causa. Aqui nós colocamos Estevão nos Atos dos Apóstolos, como nós dizíamos, é o mesmo Gesiel da primeira parte do romance. Nós entendemos que a figura de Gesiel e Estevão atravessa todo o romance, inclusive o final. Tem algumas pessoas lendo, a professora Elizabeth já lendo, Denise já leu muitas vezes, né, Denise? Denise é daquelas que fica lendo e relendo, como Célia Calda Schubert, porque aquela ideia de que o Paulo e Estevão é um clássico, e um clássico você não lê, você tem que estar dizendo, eu estou relendo, né? Então, quando vamos avançando e naquele desfecho belíssimo do desencarne de Paulo em Roma, ali nós percebemos que Gesiel, mais uma vez, vem acolher o grande apóstolo dos gentios na sua despedida do mundo físico, sendo, de algum modo, tendo sua cabeça decepada por um soldado romano. Então, por todo o livro, exatamente, a figura de Paulo recebe a companhia de Gesiel ou de Estevão. Daí porque, de fato, fica mais fácil entendermos essa história como uma epopeia. Podemos, na melhor das hipóteses, colocar como Paulo e Estevão como os heróis, ou o herói do herói, na verdade, aquele que inspira o herói, que é Paulo, que é Gesiel, é Estevão, então o herói pode ser, o grande herói, pode ser o próprio Gesiel, aquele que é intermediário entre Paulo e Jesus. Mas fica o nosso convite para que a gente possa, efetivamente, aqueles que já leram a obra, voltar a se emocionar com ela, e os que não a conhecem, aproveite a reencarnação. Aquela questão que formulávamos no início da nossa palestra. Se desencarnássemos hoje, muito provavelmente o mundo espiritual perguntaria: você está chegando da Terra? Então, com certeza, você deve ter lido Paulo e Estevão. Mas como assim? Nós mandamos esse livro há 75 anos, já está lá, em língua portuguesa brasileira, a sua língua. Vai ser muito embaraçoso a gente dizer: olha, eu até conheço a capa, mas quando eu vi aquele volume de 500, 600 páginas, eu pensei, vou comprar um romance fininho assim de 50, né? Aqueles de aeroporto, que eu leio de um só fôlego. Portanto, nós não podemos adiar essa experiência sublime de ler
e reler Paulo Estevão. Quem ler Paulo Estevão não se torna um leitor comum e não permanece o mesmo, porque é um livro que efetivamente mexe profundamente com a nossa visão do mundo. Que Jesus e que Estevão nos ampare e Paulo hoje e sempre.